Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais longa. Eu vou passar um conceito que muita gente tem dificuldade de aprender, e quando você analisa na forma que os bancos analisam esse conceito, você vê que é mais simples do que você imagina. Mas você precisa assistir isso várias vezes, tá? Por quê? Porque não importa o quanto intelectualmente capaz você seja, esse conceito requer que você junte pequenos pedaços de informações que eu te dou e forme uma construção na sua mente de como esse contexto funciona, tá? E é por isso que, ao assistir várias vezes, você cria tijolos de construção, tá? Para fazer o forte que vai ser o seu operacional. Cada vez que você assiste, se alguém falasse para você: ô amigo, vai lá na aula do Edu, na aula 2, vai em alguma aula do Edu, 2 é um exemplo, claro, vai em alguma aula do Edu e assiste aquela aula de novo. Ele mudou completamente o que ele contou nessa aula, ele adicionou muita coisa e é uma aula nova. Você vai e você assiste. E aí você vira para ele e fala: uau! Realmente, uma aula completamente nova. Eu não me lembro daquela aula ser assim. Mas a aula, na verdade, era exatamente a mesma. Por que isso acontece? Porque a aula não mudou. Mas você mudou. Você começou a ter olhos diferentes para o mercado. Você começou a ver o mercado com olhos de uma instituição. Então, quando eu passava esse conceito, você já via de outra forma. Então, eu já assisti aquela aula. Não. Você assiste e reassiste e reassiste. E eu te prometo que isso vai fazer sentido. Mas você precisa fazer parte da construção desses conceitos. Tá? Não tem preço isso que eu vou te passar. E não tem atalho. Porque se você quer viver uma vida onde você ganha quanto você quer, se você quer viver uma vida onde você trabalha quanto você quer, se você quer viver uma vida onde você vive onde você quer, se você quer seguir o seu porquê, você precisa pelo menos colocar um entendimento de como isso aqui acontece. Tá? De como tudo isso aqui é mostrado pra gente. E você vai fazer isso através de entender como o mercado realmente move através das instituições. Tá. A aula de hoje vai ser sobre... Vou escrever porque isso é tão importante. Imbalance. O que é uma imbalance? Tá? Pensa comigo sobre como aquela balança antiga funciona, onde parte da premissa da gravidade, você tem um lado da balança e outro lado da balança. Quando você tem um peso aqui, vamos supor que tem uma pedra, e você tem algodão. Tá? Vamos colocar o algodão assim, e a pedra vai ficar mais rígida. É lógico que a balança vai ter uma falta de balança. Por quê? Porque a pedra é mais pesada, se tiver mais pedra. Tá? Então, na mesma quantidade, da mesma forma que essa pedra é mais pesada do que o algodão, a gente criou uma falta de balança, falta de equilíbrio. Tá? Da mesma forma que no mar as ondas vão e depois da onda quebrar, ela retrai como um ciclo para formar outra onda. Tá? Essa onda ficou meio feia, mas ela vai e aí ela volta para fazer a próxima onda. Tá? Da mesma forma que quando você tem uma compra, você tem que ter uma venda. Se você tem aquela balança, e você tem muito, eu estou falando muita venda e pouca compra,
ou seja, tem muita venda e pouca compra, o mercado vai logo fazer isso aqui, tá? O mercado vai logo fazer isso aqui. Por quê? Porque tem muita venda e pouca compra. Existe uma falta de balanço no mercado. Da mesma forma que se tem, tá? Vamos olhar aqui. Muita compra, compra. E poucas vendas também vai criar uma falta de balanço, tá? Porque precisa ter um equilíbrio dos dois. Daqui a pouco a gente vai pular no order book lá em cima para ver como isso acontece em olhos. Isso é um conteúdo que, se você achar nesses cursos que as pessoas passam, eu vou jogar $1 porque realmente é um conteúdo muito especial, é um conteúdo muito importante, mas que é tão, eu não vou falar complicado, tá? Porque nada é complicado se você tem a mentalidade para aprender. Mas você realmente precisa prestar atenção para entender. Porque isso aqui pode ser confuso para muita gente. Mas você precisa confiar em mim que realmente você consegue entender ao assistir várias vezes. E você vai ver isso acontecer diante dos seus olhos. Na quinta, talvez na primeira você entendeu tudo, mas sempre tem que melhorar. Então, olha, tá? Como eu falei, existe uma falta de balança quando a gente tem ou muita compra ou muita venda. E essa falta de balança, em uma certa escala, tá? Essa falta de balança representa o movimento do mercado, tá? Então, por exemplo, se tem muita compra e pouca venda, o mercado sobe. Mas até aí tudo bem. O mercado funciona assim, tem muita compra e pouca venda, a oferta e a procura quer dizer que o mercado vai subir. Mas, se tem muita compra mesmo, de uma vez só, aí é uma verdadeira falta de equilíbrio. Porque o mercado move, ele sobe e desce baseado em fluxo. Mas quando tem muita ordem de compra e pouca de venda, como um big player ou uma instituição faria, aí você tem uma verdadeira imbalance, tá? E como você vai lidar com isso? Como você, sabendo disso, vai saber como imbalance funciona, tá? Nas velas, tudo que a gente está sendo apresentado é uma representação de preço em tempo, tá? Quando o preço viaja de um ponto para outro, vamos começar com um exemplo simples. Quando você pega um giz e coloca na lousa, tá? E você faz esse giz bem rápido, tipo assim, tá? Tipo assim, pera aí. Se você faz o giz rápido o suficiente, você vai perceber que no meio desse movimento tiveram pequenas rachaduras, tiveram pequenos lugares onde o giz não afetou, tá? O mercado funciona da mesma forma. Se o mercado está movimentando e ele sobe muito rápido, da mesma forma que o giz tem pequenas rachaduras, o mercado também tem. Isso quer dizer que a gente teve uma falta de balança no fluxo de ordens, onde a gente teve muita compra e nenhuma venda nesse lugar. Por quê? Porque o imbalance é uma pequena área onde só tem um lado do mercado, seja uma compra e não tem nenhuma venda, muita força de compra, ou seja, só venda nessa vela e nenhuma compra. Então é só um lado do mercado, da mesma forma que aqui a gente só teve compra, tá? E isso você precisa entender por quê. Porque as instituições, quando entram no mercado, pensa comigo, vamos fazer aquela pesquisa que a gente sempre faz.
para um mercado que é institucional, que move 6,6 trilhões de dólares todos os dias, quando eles entram com tamanho dinheiro, com grande dinheiro, o mercado vai consumir todo o movimento e deixar gaps no meio do preço. Por quê? Porque eles entraram com tanta força que cria uma desbalança, vou falar assim em português, uma desbalança no fluxo de compra e venda, onde a gente só tem compra e não tem venda. Tá? Sabendo disso, entendendo isso, que a gente não, quando tem um imbalance a gente ou só tem compra ou só tem venda, você sabe que o mercado precisa de um movimento saudável. Ele precisa de compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra. Tá? Mas quando o mercado só tem compra ou só tem venda, que nem essa área aqui, o mercado precisa voltar para essa área para encher os contratos opostos. Então, por exemplo, aqui nessa área que eu marquei, a gente só teve venda. Olha como foi forte esse movimento aqui. Só teve venda, nenhuma compra. Portanto, o mercado precisa voltar para essa área para encher alguns contratos de compra nessa desbalança. Tá? Da mesma forma que isso acontece dia após dia, vez após vez. A gente pode puxar aqui, primeiro exemplo, olha só. Tá? Olha só. O mercado empurra de grande força, deixa uma falta de balança por causa que só tem venda, nenhuma compra nesse movimento, o preço precisa voltar. Tá? Dia após dia, vez após vez, da mesma forma que, olha só, o mercado, a gente viu de venda, agora a gente vê de compra. Quanta manipulação. E agora o preço tem que voltar para encher essas vendas. Por quê? Porque nessa área que eu marquei de vermelho agora, só teve compra e nenhuma venda. Portanto, o preço precisa descer para encher um pouco de venda. Tá? O que isso quer dizer? Como isso faz sentido? Presta atenção. Da mesma forma que essa imbalance acontece, imbalance tem outro nome. Um gap. Tá? Às vezes você vê que de um dia para outro, o mercado fecha em um nível e abre em outro. E não está conectado. Tá? Para dar um exemplo, vamos ver um exemplo grande aqui. Tá? Aqui, ó, repara. O mercado fechou aqui em cima, né? Porque isso é uma vela, cadê? Isso é uma vela de força, tá? Porque ela é verde, então verde é positiva. Ela fechou nesse nível aqui, e eu vou colocar assim. Fechou nesse nível aqui, e no dia seguinte ela abriu nesse nível aqui embaixo. Se você não entendeu como eu fiz isso, você precisa estudar mais a anatomia de velas. Mas ela fechou aqui e abriu aqui embaixo. Tá? E nessa área, a gente teve uma área onde a gente só teve venda, não teve nenhuma compra. E por isso, o mercado precisa estar em um equilíbrio. De compras e vendas. Não gostei muito desse exemplo. Mas precisa estar em equilíbrio. Portanto, o preço precisa voltar para cima ou para a área de gap para encher esse preço. Tá? A gente pode pegar outro exemplo que está aqui. É a mesma coisa que um imbalance isso aqui. Só que já que o mercado estava fechado, a gente vê exatamente como. O mercado fechou aqui e abriu aqui embaixo. Então, enquanto
Então, enquanto o mercado estava fechado, a gente moveu 18 pips. Tá? Na verdade, 13, 14 pips. Como isso aconteceu? Tá? Isso aconteceu por causa disso. Por causa da mesma forma que o imbalance é criado, tá? Esse imbalance cria essa desbalança, como a gente falou. E essa desbalança no mercado sempre precisa ser encontrada. Se você olhar aqui, ó, a gente tem desbalança. E como que você identifica? Só para a gente ter uma anatomia mesmo de queda. Quando a gente tem uma vela aqui, eu vou desenhar isso aqui, que tem o corpo da vela. Aí, então, esse é o corpo. E na frente, olha, atrás, isso a gente está subindo, né? Atrás a gente tem outra vela. E na frente, vamos supor, a gente tem outra vela. É lógico que um preço natural que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, deixaria wicks, tá? Teria um wicks aqui. Então o preço ficaria mais ou menos assim. Vamos realmente desenhar isso para você conseguir ver. Então o preço ficaria aqui, teria uma wick até aqui em cima, tá? Quer dizer que o preço subiu até aqui, nesse ponto, e aí caiu de novo. E aí ele sobe até aqui, tá? Nessa vela positiva. E aí quando abre, ele cai até aqui embaixo nesse pavio. E aí sobe até lá em cima. Então, né, como eu falei, o mercado respirou. Mas, em vez disso, a gente tem um lugar onde a gente não tem nenhum pavio, que nem esse daqui. Não tem nenhum pavio, tá? Simplesmente 3 velas consecutivas, sem nenhum pavio. Isso é sinal de que existe uma falta de balança nessa vela, porque o preço só subiu, tá? Quero dar um exemplo para você aqui no gráfico de como você consegue identificar isso, entendeu? Várias vezes. Acontece o tempo inteiro, por causa das instituições. Mas, ó, você vê aqui, olha só essa área. A gente vê que a gente tem um pavio até aqui em cima, tá? Onde está verdinho. E aí o pavio até aqui. Mas entre esse pavio e esse, a gente não tem nada. Então, não quer dizer que seja um imbalance. Mas quer dizer que é uma área que, se você descer no time frame menor, pode ser. Tá? Então, o que você faz é, né? Eu perdi agora esse exemplo por causa porque eu apaguei tudo. Mas, por exemplo, aqui, a gente tem um pavio que só vai até aqui. E esse pavio aqui só vai até aqui. Tá? Então, dessa área, desses dois pavis, não tem nada que fez com que o preço respirou. Numa hora. Tá? Numa hora, vamos voltar. Então, vamos para 15 minutos. A gente vê aqui, dentro desse imbalance que a gente marcou de verde, tem uma área menor ainda, que aqui, tá? Que é esse círculo do meio, onde só teve movimento para cima, ou seja, só teve compra. E se a gente for para os 5 minutos, a gente vê que realmente, nesse momento, a gente só teve compra. Ou seja, isso é uma imbalance, beleza? Nesse caso aqui, a imbalance é pequena. Por quê? Porque nos 5 minutos a gente tem pavis em volta. Nesse caso aqui. Tá? Mas tem exemplos que a gente pode pegar, que esse aqui a gente só pegou, mas se a gente pegar no 1 minuto, onde a gente está no 3 minutos e o movimento aqui não teve nenhum outro pavio segurando. Foi simplesmente compra. Só teve compra, 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 compra e nenhuma venda. Tá? Portanto, é lógico, você vê que o preço retesta, né? Coincidência que tem uma imbalance e o preço volta para retestar. Mas tá. E essas imbalances são criadas por causa disso, por causa da grande entrada de dinheiro que algum grande jogador entrou.
Nesse caso aqui. Vamos encontrar outro. Aqui outro. Outro imbalance. Coincidência que o preço volta aqui de novo? Não, o preço volta e reverte. Por quê? Porque é imbalance. Tá? Da mesma forma que a gente tem imbalance em todas as velas, que nem, por exemplo, essa aqui, onde só tem um lado do mercado, que é, por exemplo, só teve venda, 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 venda e nenhuma compra. Então, lógico, deixou pequenas partes onde só tem pressão de venda. Agora que você entendeu isso é a mesma coisa que um gap. Isso é a mesma coisa que um gap. É como se o mercado fechasse aqui e abrisse aqui. Tá? É a mesma coisa. Por quê? Porque só teve um lado do mercado operando aqui. Logicamente, o preço precisa voltar para retestar essa área. Por quê? Porque, e a gente vê, sem dúvida, o preço volta 1 e volta 2 exatamente na área. Por quê? Porque o mercado precisa estar em balanço. Só de usar essa estratégia de encontrar áreas de balanço e entrar, você já vai conseguir ganhar bastante dinheiro. Mas lógico, se a gente usar isso junto com áreas institucionais, é muito melhor. Como que isso acontece, Edu? Como que essas imbalances são formadas? E como eu posso identificar... Identificar você viu agora, tá? Mas como eu posso identificar o conceito, vamos dizer. Como eu posso entender. Tá? Entender é muito importante. Para isso, tá? Eu vou puxar aqui o Bitstamp. O order book, né? O order book de Bitcoin, porque o Bitcoin tem esse order book desse broker, que é o Bitstamp. O que é que você está vendo na frente? O que você está vendo é as ordens pendentes ao vivo. Ó, 5,20 uma ordem pendente em 9.208. 5,20 numa ordem pendente em 9.200. E agora são 5,20. Então são as ordens que estão pendentes. Aqui a gente tem, do lado direito, que a gente está vendo aqui, as ordens de venda. Do lado direito. Então, o preço está em 9.208 e em 9.214 tem pessoas querendo vender. Portanto, tem ordens pendentes. Por cima, tá? Para ESC. E aqui a quantidade. Temos 0.2 Bitcoin, temos 0.5 Bitcoin nessa área. E as compras aqui são as compras que estão pendentes para serem compradas. Tá? A gente está vendo aqui, está em 9.209, tem gente querendo comprar em 9.206, 9.205. São várias ordens. Tá? Você vê quanto a gente está mandando ordem. Isso, então, quer dizer que se você fosse vender agora, tá? Se você fosse vender agora, e eu quero tirar uma foto disso para que não fique mexendo. Só para a gente conseguir analisar isso. Tá? Aqui, tá? Vamos ficar com esse gráfico aqui. Vamos fingir que é assim que tá. O que aconteceu aqui a gente tem gente querendo comprar no 9.208, que está abaixo do preço que está agora. A gente tem gente querendo comprar no 9.206, no 9.205, no 9.205. Isso são todas as pessoas que estão querendo comprar nos níveis. E isso aqui é a quantidade de Bitcoin que eles querem comprar. Tá? Ou seja, se alguém for vender, tá? Vamos apagar isso. Se alguém for vender, vamos supor, não olha para isso aqui ainda. Se alguém for vender, a pessoa vai viajar por todos esses contratos. Então vamos supor agora um exemplo perfeito. Se ela quer vender um Bitcoin, tá? Ela vai ter que passar por vender um pouco para esse cara aqui, vender um pouco para esse cara aqui, vender um pouco para esse cara aqui. É lógico que um Bitcoin não é tanto, mas vamos colocar, se ela quer vender 100 Bitcoins, ela tem que vender um pouco para esse comprador, ela tem que vender um pouco para esse comprador, e ela tem que vender um pouco para esse comprador, um pouco para esse comprador, um pouco para esse comprador. E você percebe que conforme ela foi vendendo para cada um desses, porque cada um queria uma parte da compra desses 100 Bitcoins, o preço foi caindo. Tá? Agora o preço já não é mais 9.203, agora o preço é 9.203, porque esse cara vendeu essa quantidade de contratos e por causa disso o preço caiu até um nível onde todos os contratos deles foram enchidos. Nesse caso, vamos fingir que foi aqui.
Então ele fez a última venda aqui pro cara 9.203. Tá? Isso quer dizer que ele viajou o preço de 9.208 ao vender 100 bitcoins para 9.203, porque ele capturou todas essas ordens pendentes. Tá? Realmente assiste, pense sobre isso comigo agora, coloque seu foco total, porque isso é essencial. Ou seja, esse cara que fez essa grande venda teve que literalmente usar toda a liquidez de contratos de compra que estavam abaixo do preço. Todas essas. Vamos supor que em vez de 100 bitcoins agora, e realmente pense sobre isso, em vez de 100 bitcoins, ele queria vender 1.000 bitcoins, 10.000 bitcoins. Quantos contratos você acha que ele não teria que capturar? Capturar esse, porque ele vendeu 0.1 para esse, 0.01 para esse, 0.02 para esse, até que dá os 10.000 bitcoins dele. E quando der os 10.000 bitcoins dele, vai ter, vamos supor, 9.200... Não, 9.000... vamos supor, 9.150. Quando chegar no preço onde todos os bitcoins deles foram comprados, esse vai ser o nível do mercado na hora que ele acabou de vender. Então ele literalmente moveu o mercado, ele manipulou a oferta e a procura por causa do tamanho da posição dele. Realmente pense sobre isso comigo agora, isso é essencial e isso é imbalance, você vai ver exatamente qual. Vamos supor agora que a gente tem alguém querendo comprar, então não olha para esse lado, olha para esse aqui. A gente tem alguém querendo comprar 10.000 bitcoins. Tá? Isso quer dizer que a pessoa que está querendo comprar 10.000 bitcoins precisa comprar um pouco desse vendedor que está um pouco acima do preço, um pouco desse vendedor, 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 um pouco desse... até que chegue em um nível onde os 10.000 bitcoins dele foram vendidos. E quando esses 10.000 bitcoins foram vendidos, o preço viajou... Comprados. Ele comprou um pouco desse vendedor, etc, etc. E quando esses 10.000 bitcoins foram comprados, quando todos os bitcoins foram comprados, vamos supor que eles foram comprados no nível 9.240, porque lógico, está subindo, né, para baixo. Está subindo o valor do Bitcoin, porque ele comprou tanto, e lógico que ele teria que ter ordens pendentes. Quer dizer que ele comprou muito Bitcoin, e cada vendedor que estava aqui, 9.209, 9.210, teve que vender para ele. Tá? Portanto, o preço foi viajando até o nível onde todos os 10.000 Bitcoins dele foram comprados. E esse nível, vamos supor que é 2.240. Por quê? Tá? Porque o mercado, na verdade... Vamos cobrir o gráfico lá para você não se confundir. Porque o mercado, na verdade, essas ordens pendentes estão sempre acima do preço. Então, vamos supor que o preço está aqui. Tá? A gente está... aqui o preço, tá? Esse é o preço. A gente está aqui agora. A gente está onde a linha acabou. As ordens de venda vão estar acima do preço. Tá? Portanto, quando alguém está comprando, vamos supor, esse aqui é o 9209. Esse aqui é o 9210. Vamos dar esses dois exemplos, tá? Então a gente vê aqui, esse aqui é o 920 e esses caras estão procurando vender 1.8 Bitcoin e 0.55. Ou seja, tem duas ordens pendentes de venda nesses dois níveis. E alguém quer comprar esses Bitcoins. Então alguém quer comprar, nesse caso, 2.3 Bitcoins. Tá? Isso quer dizer então que o preço vai, lógico que isso é uma representação, o preço vai, quando alguém efetua a compra, a pessoa bateu o buy, subiu, esse cara foi entrado em 9.209 com a posição dele, que é de 1.8. O 9.210, esse cara foi entrado, por quê? Porque agora o cara que queria comprar o Bitcoin também comprou desse. E aí tem o próximo, 9211. 9211. Esse cara também foi comprado.
esse cara até chegar em um nível onde todos os bitcoins que o cara queria comprar com os 10 mil dólares, com os 10 mil bitcoins, acabou. E quando acabou, ele chegou naquele nível. Tá, eu expliquei isso agora, você precisa entender. Então, se você não entendeu ainda, assiste, reassiste essa aula, porque essa aula aqui é ouro e isso é o fundamento do mercado que você precisa ter na ponta da língua. Tá? Requer tempo e requer estudo, mas é completamente possível. Tá? Então, agora você vê. Você entendeu então que quando a pessoa está comprando, ela tem que viajar por todas essas ordens de venda que estão acima do preço que está agora. Tá? Portanto, porque as vendas sempre vão estar pendentes. Tá? E nesse gráfico a gente vê o que está pendente. A gente vê 9209 tem uma venda pendente aqui, 9200, e essa venda pendente é uma pessoa que está esperando vender. Portanto, vamos supor que você entra com 1 bilhão de bitcoins. Nem existe 1 bilhão de bitcoins, mas vamos colocar 1 milhão de bitcoins numa hora. O que você acha que ia acontecer com isso aqui? Quão rápido você acha que esse 1 milhão de bitcoins iam viajar por esse preço? Porque 1 milhão de bitcoins, pessoal, quer dizer que teriam que pegar um bitcoin desse, 0,5 desse, tanto desse, tanto desse, tanto desse, tanto desse, até que 1 milhão de bitcoins sejam comprados. Isso faria com que o preço movesse de uma forma tão rápida. Seria assim, ó, comprado, quer dizer que todas as vendas que estavam acima do preço foram enchidas, teria sido assim. E esse movimento foi tão grande e consumiu tantos desses contratos que a gente está vendo aqui, de venda, porque lógico, o pessoal que está comprando, se comprar de alguém, são os vendedores. Tanto contrato de venda, que agora existe uma imbalance, porque é uma área onde só teve compra. Foi uma compra enorme. Todos esses caras que venderam um pouquinho por vez para ele e não conseguiram fazer o mercado respirar. Tá? Então, realmente pense sobre isso comigo agora. Realmente pense. Tá? Analisa. Eu sei que esse vídeo, essa aula é muito, muito, muito complexa, mas você precisa confiar em mim e assistir até você entender. Então, o cara que está comprando agora 1 milhão de bitcoins, da mesma forma que seria 1 milhão de euro USD, precisa comprar desses vendedores. Esses vendedores são vendedores que têm ordens pendentes acima do preço atual. Então vamos supor que o preço está agora, o preço está em 9208, tá? Esse é o preço de agora. Tá? Realmente pense sobre isso comigo agora. O próximo vendedor quer vender, ou seja, está pedindo, está ask 9209 e ele está pedindo 1.8, tá? Então esse é o próximo vendedor. Acima desse, a gente tem outro, vamos trocar a cor para ficar bem visível. Acima desse a gente tem 9210, 10, tá? Porque o preço está aqui agora. Mas a gente tem vendedores esperando para entrar no mercado. Assim que alguém comprar em grande porte, esses vendedores vão entrar. Mas ninguém comprou ainda agora, tá? Ninguém comprou ainda. A gente ainda está só analisando. 9211 é o próximo. Então a gente também tem um vendedor querendo vender 0.5 bitcoins em 9211. Qual é o próximo? 9212. Então a gente tem outro vendedor querendo vender 9212. E o preço está aqui. Assim que alguém decidir fazer uma grande compra, eu estou tentando fazer isso o mais simples possível. Preste atenção. Enquanto alguém está fazendo uma grande compra, todos esses vendedores aqui estão esperando essa grande compra. Quando alguém fizer essa grande compra vai pegar. Essa grande compra vai comprar um pouco desse marmanjo, do 9209, um pouco
desse aqui, 9210, porque é uma compra grande, tá? Um pouco desse aqui, 9211. Um pouco desse aqui, 9212. Porque a ordem foi tão grande de compra, é sinal de que ele teve que pegar vários outros contratos para entrar no lado oposto dele. Uma instituição também precisa. Eles precisam desse lado aqui para vender as posições que ele comprou. Tá? Para vender a posição que ele comprou. Por quê? Porque ele comprou muito. E se você compra, alguém tem que vender. E as pessoas do outro lado estão aqui esperando. Tá? Essas pessoas estão esperando para que alguém compre para eles conseguirem entrar no mercado como uma venda. Então realmente pense sobre isso. Quando isso acontece, quer dizer que alguém que tem grande dinheiro decidiu fazer um movimento onde ele manipula a oferta e a procura através de capturar vários contratos. E esse movimento brusco cria uma liquidez, na mesma coisa no Forex. Tá? A mesma coisa no Forex. Nessa área aqui, a gente só teve compra. E essa grande quantidade de compras capturou toda a pressão de pessoas que estavam vendendo. Vamos para o replay. Olha o que acontece. O preço está agora em 1.23023. A gente tem pessoas querendo vender 1.23. Vamos colocar aqui em texto, né? Como é que não dá para apagar? Tá. Vamos colocar aqui. Tem pessoas querendo vender nesse nível. 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 Pessoas querendo vender nesse nível. Isso tudo é liquidez. Isso tudo é liquidez. Tá? Então, quando o mercado, quando alguém decide comprar de todas essas pessoas aqui, tá? Quando o mercado decide comprar de todas essas pessoas aqui, quer dizer então que eles vão entrar do outro lado de alguém, tá? Eles vão entrar do outro lado de alguém. E de quem? De alguém que vai comprar todas essas vendas dessas pessoas. Tá? E o que acontece? Alguém que está disposto a comprar. E alguém faz isso, olha só. Alguém acabou de fazer isso. Em um movimento brusco, alguém entrou com uma posição tão grande que todas essas vendas, linhas vermelhas, que eram vendas, entraram no mercado. E isso gerou uma verdadeira falta de balança no mercado. Tá? Isso gerou uma coisa que só tem um lado, uma desbalança, só compra. Portanto, o preço precisa voltar para essa área para encher os contratos de venda, porque só teve compra nessa área. Da mesma forma que a gente vê aqui. Olha o que o Bitcoin está fazendo agora. Tem pessoas querendo vender em cima do preço agora e pessoas querendo comprar abaixo. Se alguém decide entrar em se alguém decide vender muito Bitcoin, todas as pessoas que estão procurando comprar vão entrar no lado oposto daquela operação. E é por isso, levando agora o conceito institucional, que os bancos precisam liquidar níveis de suporte e resistência. Porque lá é onde tem a maioria da liquidez. Tá, pessoal? Lá é onde tem a maioria da liquidez. Se você olhar para o nível de suporte, tá? Se olhar no nível de suporte, quantas ordens pendentes você acha que não, de venda não estão aqui abaixo? Quantas ordens pendentes? Me conta, quantas dessas ordens? Em forma de stop loss, em forma de sell stop, tá? Quantas ordens pendentes você acha que não estão abaixo dessa linha verde? Em forma de stop loss, ordem pendente, pessoas que querem entrar no rompimento, pessoas que querem entrar com stop loss aqui embaixo. Todas essas pessoas
têm o dinheiro delas aqui. E são várias dessas, simplesmente é isso aqui, mais embaixo desse nível. Quando acontece um movimento para baixo, alguém acabou de comprar todas as vendas dessas pessoas. Então acabou de liberar muito dinheiro no mercado. Tá? Por quê? Porque todos esses sell stop... Vamos supor que a gente tem um stop loss aqui. Esse stop loss, vamos supor que ele vale 1 milhão. Esse stop loss vale 1 milhão. Agora tem 1 milhão de dólares, que seria aqui, soltos no mercado para alguém ir e comprar esse 1 milhão de dólares, porque um stop loss também é uma ordem pendente. E quando tem vários desses stop loss, a gente cria realmente uma piscina de dinheiro. E isso acontece nos níveis de suporte. Tá? E quando isso acontece, o preço desce, liquida esses contratos e aí vai na direção que o banco quer. Tá? Ou que a instituição que manipulou quer. E é assim que funciona imbalance. A imbalance é quando uma instituição entra para liquidar os contratos das pessoas, tá? Quando uma instituição entra para para liquidar os contratos das pessoas, elas entram de forma tão rápida que deixa uma imbalance. Olha só que exemplo perfeito do USD. A gente tem um nível de resistência, que é essa linha preta. Assim que o preço chega no nível de resistência, algum banco faz esse movimento aqui, que é um movimento de imbalance, falta de balança, porque alguém entrou com grande dinheiro de uma vez só. Vamos supor que foi muito dinheiro e capturou todo o lado oposto. Tá? E esse movimento levou o preço até o stop loss de todas as pessoas que estavam operando nesse suporte, que é um grande suporte. Tá? Bateu o stop loss das pessoas e aí reverteu. Mas olha que perfeito o imbalance. Logo em cima de um nível enorme. Nível enorme de resistência. Olha, essa área vermelha é o imbalance. E olha onde está o nível de resistência. Coincidência, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Como que as pessoas... É lógico que se elas não têm o olho treinado para ver isso, elas não vão ver. Mas olha onde o imbalance está logo em cima de onde todas essas ordens pendentes estão. Tá? E olha para isso comigo. Imbalance. Só teve compra. Por que só teve compra aqui? Porque os bancos compraram muito dinheiro, compraram muito para levar o preço e bater o stop loss de todo mundo, para que todos esses stop loss se tornem compras, porque as pessoas estão vendendo nesse suporte, então esses stop loss que foram batidos vão se tornar compras, e os bancos vendem para todas essas pessoas que estão compradas. Então eles compram para vender. Tá? Olha o imbalance aí, mas o que eu quero que você aprenda é o imbalance. Até no 1 minuto, pessoal. Até no 1 minuto. Que exemplo perfeito. Então, os bancos precisam entrar com posições tão grandes que deixam uma falta de balanço. E o preço precisa voltar nesse imbalance para retestar e para encher os contratos opostos. Tá? Então, realmente pensa sobre isso comigo. Eu quero que você entenda que quando o banco decide fazer uma manipulação, eles têm tanto dinheiro que eles entram de uma vez. E eu vou te explicar agora exatamente o que aconteceu aqui. Tá? Para você entender esse conceito de compra e venda como o melhor trader do mundo. Por que você acha que nesse nível aqui, tá? Nesse nível aqui, eles conseguiram entrar de uma vez só, tá? De uma vez só, uma vela só, onde eles colocaram bilhões para manipular o preço e quebrar esse suporte, mas aqui eles tiveram que usar várias velas. Me responde aí. Se você me responder isso, eu realmente eu fico incrédulo, porque é uma pergunta muito difícil. Por que aqui... E eu não espero... E olha só, a razão por que
é porque nesse nível de resistência a gente tinha muito vendedor. Exatamente aqui. Que estavam vendendo. Então todas as pessoas que estavam vendendo exatamente nesse nível de suporte eram vendas prontas para serem coletadas. Portanto, eles conseguiram, em um movimento, coletar todas as vendas, porque lógico, eles compraram. Então eles coletaram todas as vendas das pessoas que estavam vendendo nessa resistência em um movimento só. Mas depois que eles coletaram toda essa piscina de dinheiro, quando eles viajaram o preço de uma forma tão rápida, aí eles tiveram que esperar pessoas entrarem do outro lado dos contratos para eles conseguirem levar o preço até o stop loss mesmo das pessoas. Tá? Porque nessa área verde as pessoas estavam vendendo. Aqui nessa área vermelha as pessoas já estavam receosas, porque acabou de quebrar o nível de resistência. E por isso que aqui eles conseguiram entrar com a magnitude que eles entraram. Tá? E por que você acha que isso aqui aconteceu? Nessa parte verde. Primeiro para retestar a imbalance, mas também porque agora os breakout traders começaram a operar. O que é um breakout trader? Um breakout trader é o que espera ver um nível de resistência, espera a quebra, reteste para subir. Então agora tinha bastante olhos querendo comprar. Quer dizer que os bancos podem vender. E é isso que eles fazem. Então o mercado é um xadrez, pessoal. É um xadrez. E essas coisas que eu passo para você, olha só, imbalance, reteste na imbalance, reteste na imbalance. Por quê? Porque é uma falta de balança no mercado. Tá? Então você precisa treinar o seu olho para ver isso acontecer. A gente pode puxar inúmeros gráficos. Hoje, por exemplo, o que aconteceu hoje no STCAD? O que aconteceu hoje no STCAD? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se você for por 15 minutos, você vai ver. Olha só. Liquidez em forma de stop loss, em cima desse duplo igual. O preço literalmente viajou daqui de baixo até aqui em cima só para estopar as pessoas. Bateu o stop loss e capturar essa piscina de dinheiro enorme. E quando isso aconteceu, a gente rejeitou, porque a gente capturou a liquidez que estava aqui em cima. E isso criou... Lógico, nessa área aqui, a gente tem que ter imbalance, porque tem movimentos institucionais. Então é isso que a gente encontra. Imbalance, tá? Muito provavelmente nesse week tem imbalance num minuto ou num segundo. Porque eles entraram com grandes contratos de compra para liquidar as pessoas e depois entraram em contrato de venda para ganhar dinheiro. Tá? Então, você precisa treinar o seu olho para ver isso. Você acha quanto imbalance você acha que não tem aqui? Quanta venda? Quão rápido o preço não viajou aqui? Tá? Quão rápido você acha que o preço não viajou aqui? Muito rápido. Muito. Tá? Muito rápido mesmo. Então você treinar o seu olho para conseguir ver isso é essencial. O que eu quero que você tenha tirado na aula de hoje é que você consiga analisar o mercado e ver onde a gente tem imbalance. Tá, vamos desenhar um imbalance aqui. Onde a gente tem imbalance. Por que esse imbalance aconteceu? Se você não entendeu, reassiste quantas vezes você precisar. Por que esse imbalance aconteceu? E onde o preço voltou para encher os contratos, nesse caso venda, para encher os contratos de compra. Se fosse compra, onde que o preço voltou para encher os contratos de venda. Pensa sobre isso e tenta encontrar áreas de imbalance onde você vê que o mercado realmente moveu em uma direção só, com grande pressão, movido por alguém que teve capital suficiente para manipular
a oferta e a procura do mercado. Tá? Então, grande parte de se tornar um trader institucional é pensar como a instituição. Você adaptar o seu olho para ver o mercado pelo que ele é. Tá? Que é uma grande transferência de dinheiro das pessoas que têm a capacidade de fazer isso aqui mover e os peixinhos que colocam pequenas ordens para ser mais um contrato a ser liquidado. E aqui você está aprendendo como ser um tubarão. Tá? Você está aprendendo. Na verdade, você não está aprendendo a como ser um tubarão. Você é um peixe. Você é um peixe. Mas você está aprendendo a nadar como um tubarão. Porque aí você faz parte da gangue do tubarão. Você entra quando ele entra. Você faz o que ele faz. Tá? Isso é o conceito institucional de trading. e entender isso é o que você precisa para criar consistência nesse mercado. Então, se você entendeu esses conceitos, ainda assim reassiste para reentender e pegar ainda mais afinco, mais em detalhe, porque isso vai te tornar. Isso serve para tudo. Isso que eu ensinei hoje serve para todos os mercados do mundo inteiro. E as pessoas não sabem disso. Se eu puxar o YouTube e eu te mostrar o canal das pessoas que querem vender curso de OB, ou vender curso de não sei o que, ou vender curso do mercado, se eu perguntar o que é um order book, como o fluxo de ordem funciona e como os jogadores influenciam isso aqui, eles vão falar padrão de gol, padrão de martelo. Tá, pessoal? Então, realmente, pense sobre isso comigo. A gente é sério. Tá? A gente trabalha como deve trabalhar. Eu tenho certeza também que tem bastante gente que tem boas intenções. Mas vamos se educar, né, pessoal? Então, você pode assistir esse vídeo, essa aula, quantas vezes você precisar para entender esse conceito. Eu fico muito feliz de poder proporcionar esse conhecimento. E meu único objetivo, de coração, é te ajudar. E eu falo, assiste, e assiste, e reassiste. E eu queria que alguém pudesse ter me ensinado da forma que eu ensino agora. Tá? Porque eu tive que participar da comunidade onde as pessoas simplesmente mostravam e eu via os conceitos e os grandes players em si falando. Então, realmente, você precisa assistir e reassistir, que você está recebendo um conteúdo de ouro. Tá? Tamo junto. Obrigado por ficar até aqui e a gente se vê na próxima.